Olá, agora vamos resolver a seguinte questão. Represente o gráfico das funções. Item A, estaremos aqui representando o gráfico da função f de x igual cosseno de 2x. Então, para que nós possamos representar o gráfico de uma função, muitas vezes é interessante você antecipadamente verificar qual é o período dessa função. Tá? Mas essa função é uma função até que você pode fazer o gráfico, né, e depois verificar o período. Mas, por exemplo, na função f de x igual a seno de x sobre 2, acho interessante primeiro você saber qual é o período. Mas vamos fazer o gráfico dessa função sem ainda conhecermos o período da função. Então, é necessário que, muitas vezes isso vai ajudar, que você estabeleça aqui um quadro que você tem x e aqui você tem a função f de x, que é cosseno de 2x. Então vamos procurar, quando você, na realidade, você está buscando o gráfico, você tem aqui uma representação onde a variação aqui no eixo, nesse eixo que nós estamos vendo aqui, o eixo x, exatamente são os arcos. Então esses x aqui representam os arcos no círculo trigonométrico. E aqui nós temos o cosseno de 2x. Então veja, quando o x corre aqui, aqui nós vamos ter 2x. E quando nós vamos fazer o gráfico, normalmente você representa da forma 0, por exemplo, aqui vamos botar π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Então, esses pontos aqui estão 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e aqui 2π. Ok? E a partir dessa variação aqui de x, nós vamos achar o cosseno de 2x, porque nós queremos o gráfico de cosseno de 2x. Então, 2x. Então, vamos colocar 0, vamos colocar π sobre 2, vamos colocar π, vamos colocar 3π sobre 2 e 2π, certo? O que nós queremos ao lado são essas imagens. Então, f de x, nós temos o cosseno de 2 vezes o zero, que é 0. F de x, cosseno de 2 vezes π sobre 2, que é π. F de x igual cosseno de 2 vezes o π, 2π. F de x igual o cosseno de 2 vezes 3π sobre 2, nós temos 3π. Se nós multiplicarmos 2 vezes, corto 2 com 2, dá 3π. E f de x igual 2 vezes 2π, cosseno de 4π. Agora vamos encontrar os valores. Sabe-se que o cosseno é importante, você ter essa visualização do círculo. Está aqui o eixo do cosseno, está aqui o eixo do seno. Cosseno de 0 vale 1. Então está aqui. Porque nós estamos achando o cosseno de 0. O cosseno de π está aqui. Cosseno de π vale menos 1. O cosseno de 2π, novamente, 1. O cosseno de 3π, 1π, 2π, 3π, menos 1. E o cosseno de 4π, 4π está aqui, é igual a 1. Então, com esses valores, nós vamos agora atribuir o nosso gráfico. Veja, 1 menos 1, 1 menos 1.
Então eu vou aqui, né, colocar, por exemplo, apenas para ficar bonitinho, nós vamos aqui colocar assim, né, onde nós temos mais 1, menos 1. O cosseno de 0, né, nós já vimos que é 1, então o gráfico inicia aqui no 1. O cosseno de π sobre 2, ele é menos 1. O cosseno de π, 1. O cosseno de 3π sobre 2, menos 1. E o cosseno de 2π, 1. Então, quando nós fizermos o gráfico, veja que de 0 a π sobre 2, o gráfico tem um caminho desse tipo, né? Aqui, π sobre 2, 3π sobre 2 e 2π. Nessa observação, né, aqui existe um arco cujo cosseno é 0, existe um arco cujo cosseno é 0, existe um arco cujo cosseno é 0, existe um arco cujo cosseno é 0. Mas nós não vamos colocar. O que você observa aqui? Né? Você observa que essa parte do gráfico, né, é exatamente igual a essa outra parte aqui. Então, o período, né, desse gráfico, né, que nós fizemos f de x cosseno de 2x, o período é de 0 a π, ele é π radiano. Tá? Então, olhando para o gráfico, você observa que o período é π. Como é que nós podemos determinar esse período sem visualizar o gráfico? Veja que quando você tem a função f de x igual a cosseno de x, o período varia de 0 a 2π. Só que nós temos não o cosseno de x, o cosseno de 2x. Então, a variação, né, é sempre em x. Né? A variação é x. Né? Então, na medida agora que eu tenho 2x, né, eu preciso, para achar o período de cosseno de 2x, fazer 2x igual a 0, onde o meu x é 0, e o 2x igual a 2π, onde o meu x é 2π dividido por 2, que é igual a π. Então, nessa situação, quando o meu arco é 2x, o meu x está variando de 0 a π. Quer dizer, de 0 a π, subtraindo π menos 0, o período é π radiano, como nós observamos no gráfico.